Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina do consultor de vendas, tá? Bom, essa rotina, ela é composta, né, por dois cenários, né, que eu chamo de conexão e de métricas, tá? Então, o consultor, quando ele chega de manhã cedo ali na empresa, ele basicamente trabalha nesses dois cenários, que é a conexão e a métrica. A conexão está totalmente direta e ligada aos clientes que ele se relaciona durante o dia, certo? Então, quando eu chamo de conexão, ela está totalmente direcionada para os clientes. E quando eu falo de métrica, ela fala de números. Então, vamos lá. Conexão está ligada, como eu falei, ao relacionamento, né? Então, é a toda a tratativa que vai promover o relacionamento dele com os seus clientes, com a sua carteira de clientes, né? Então você tem as ligações que você faz regularmente e constantemente, você vai falar de promoções, você vai falar de alertas tecnológicos, que eu chamo, são soluções, novidades que surgem no mercado, alguns lançamentos, novidades, avisos, né? Então é a relação que você tem ali com o seu cliente, né, em termos de relacionamento. No momento que você está fazendo esse relacionamento, vão surgir os orçamentos, né? Então, as cotações que os clientes vão fazendo, as possibilidades de negócio que vão surgindo, né? Lembrando, para quem participou da aula 1, existem algumas diferenças de funis de venda do distribuidor Box Mover e do distribuidor de valor agregado. Então, quem puder, dá uma voltada, quem não lembrar, né? Depois, dá uma voltada nos vídeos, que eu inclusive compartilhei com vocês, que eu publiquei lá no canal do YouTube, um canal que foi criado exclusivamente para nós aqui, tá? Eu não tinha canal no YouTube, eu tinha ali pouquíssimos vídeos, né? Resolvi colocar lá alguns cortes do nosso treinamento para que vocês tivessem acesso a assuntos específicos, né? Então ali tem a aula de funis de venda, então dá para vocês irem lá, entrar e assistir só a aula de funil de venda, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos no máximo, um pouco mais, um pouco menos, tá? Então vai depender aí do funil, mas via de regra ele vai trabalhar os orçamentos, vai estar ali falando com o cliente, vai montar os orçamentos, as propostas, né? Vai trabalhar as negociações de preço e etc, né? Fazer os seus follow-ups, né? Vai fazer os acompanhamentos desses pedidos, né, que vão ser feitos ali naturalmente durante o dia a dia, vai fazer os follow-ups com os seus clientes, né? E aí, como é que foi o orçamento? Como é que tá aquela proposta? Tem condição de fechar e tudo mais? Então também faz parte dessa tratativa, dessa conexão que ele tem com o cliente dele. Vai fazer o pós-venda, que é uma das coisas mais importantes na vida de um consultor de sucesso, né? É você estar sempre conversando com o seu cliente para saber se ele está satisfeito com o teu trabalho, se aquela proposta, se aqueles produtos que você especificou para ele num orçamento ou num projeto que ele criou, se aquilo deu certo, se ele está satisfeito, se a entrega chegou na hora marcada, na hora que ele combinou, né? Se as coisas estão funcionando, né? Nos departamentos que cercam a área comercial, né? Então, o vendedor, o consultor de vendas, ele está sempre dependendo da área técnica, da área de logística, do financeiro, da área de compras, né? Então, esse pós-venda é a maneira como ele entende e percebe se o cliente está realmente plenamente satisfeito, né? Enfim, e disposto a fazer mais negócio e continuar trabalhando com você, tá? E com a empresa que você está, né? Então, o pós-venda é uma das coisas mais importantes. Aí nós vamos para as métricas, né? O que eu falo de métrica? Quando eu falo de métrica, eu falo das metas e dos objetivos que são traçados mensalmente, né? Normalmente as metas de distribuidores, elas são mensais, algumas são trimestrais, né? Mas a maioria vive o dia a dia e vive as metas voltadas para trimestral. O consultor de vendas, ele precisa acompanhar essas metas, porque tem a ver com a performance que ele vai oferecer para a empresa que ele está trabalhando, né? Então, ele precisa se preocupar com isso, mas a preocupação maior é com ele próprio, né? Então, com o atingimento dos objetivos, é a partir desses atingimentos que ele vai conquistar, né, uma remuneração maior, né? O consultor de vendas, ele é remunerado através do comissionamento. A maior parte da sua remuneração, ela é voltada para o comissionamento. Então, muitas vezes, né, o profissional não muito consciente, né, ele acha que a cobrança da meta é algo tedioso, né? Alguém está me cobrando meta aqui, que coisa horrível, que pressão, que coisa chata. Ele não olha isso como a performance pessoal dele para que ele mesmo conquiste os objetivos e as metas que ele quer ter, né? As vendas que ele precisa ter. Então, um bom consultor de vendas, ele precisa trabalhar sua meta mensal, digamos que ela seja mensal, e sempre né? Mesmo que ela seja trimestral, você precisa dividir ela no mês, né? Você precisa dividir ela na semana e dividir ela por dia, né? É muito importante que o vendedor tenha consciência da meta dele diária.
Então, se eu tenho uma meta mensal, eu divido pela quantidade de semanas e depois divido pela quantidade de dias que compõem essa semana. Inclusive, não nesse curso, mas nós temos cursos que ensinam a fazer metas, né? De que maneira, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para poder criar as nossas metas. Então, o consultor precisa atualizar esses números, entender quais são as suas metas e perceber até onde ele está indo, aonde é que ele, o mês ou o dia que ele vendeu menos, o que ele precisa fazer para poder aquela semana ele fechar bem com a meta dele, para quando chegar no final da meta, no final do mês, daquele período, ele já está tranquilo, ciente dali que ele vem no decorrer do mês atingindo as metas diárias e mensais. Então, no final do mês não vai ter aquela correria louca para poder chegar no número dele e atingir a meta dele, né? Bom, é importante que ele faça também análise de positivação. Muitas empresas controlam esse tipo de positivação. O que é positivação? Eu tenho 100 clientes, né? Desses meus 100 clientes, eu pessoalmente cobro 70% de positivação. Ou seja, se eu trabalho com clientes integradores, clientes instaladores, né, que vivem o dia a dia fazendo instalação, implantação, manutenção e etc., ele precisa, no mínimo, comprar de mim uma fonte, um controle remoto, nem que seja um conector ou algo, para se manter ativo na minha carteira, né? Então, é importante que você olhe a positivação para saber quais clientes não compraram com você naquele período, né? E para a gente fazer uma ação ativa ali de entender como é que está o cenário, né? O que ele está precisando para a gente poder positivar. Então, é um dado também muito importante, o dado de positivação. A outra questão é voltada às estratégias, né? Quais são as estratégias que eu tenho para aquele mês, para aquele trimestre, para aquela semana? Então eu preciso medir como é que está a minha estratégia, se está indo bem, o que eu preciso fazer para alavancar essa estratégia. Um consultor comercial ou um gestor comercial que não tem estratégia, não tem nada. Ele não vai conseguir atingir os objetivos dele, com certeza, vai viver da sorte, né? Bom, vamos ver se esse mês eu consigo dar sorte de atingir os objetivos e atingir as minhas metas. Então ele vai olhar a estratégia. Ele vai fazer algumas reuniões de alinhamento, e às vezes essas reuniões não são nem formais, são encontros rápidos dentro da empresa. Você vai lá conversar com o técnico, fulano, tudo bem? Você conversou com o meu cliente naquela estratégia de treinamento? Você fez o treinamento? Agitou com ele, tá tudo certo? Ele teve alguma dúvida? Ah, legal, então bota no relatório lá para eu poder ver quais são as dúvidas, se por acaso ele teve, para eu ligar para ele e conseguir ter o retorno dele. Então, são reuniões às vezes formais, vamos sentar a empresa inteira para debater alguma estratégia ou algum trabalho que tenha sendo feito, mas muitas vezes elas são pontuais ali no dia a dia, às vezes em pé no corredor ali, encontra na saída da cozinha, do banheiro, e aí, tudo bem? Como é que tá aquilo? Foi bem? Então, isso é muito importante também, você tá alinhado, e o mais importante que tudo, né, é o que vocês estão fazendo aqui, e eu parabenizo todos vocês que estão aqui conosco, né, que é a autocapacitação, né, é o profissional sempre desejar o conhecimento. O conhecimento, ele não ocupa espaço, né, então quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais capacitação eu tenho, mais condição de progredir, mais condição de ter uma ascensão profissional, né? Então, a autocapacitação envolve uma série de questões, e as principais são você participar de treinamentos, workshops. Hoje você tem uma gama de possibilidades, né? Online, né? Você faz muito curso, vocês estão aqui hoje, num curso totalmente gratuito, né? Então, a gente tem muita condição de crescer profissionalmente através do autoconhecimento, né? De você se capacitar através das leituras, através de vídeos e etc, tá? Então, a rotina do consultor basicamente são essas, conexões e métricas, tá?